Dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 66. Drishtvatam atmanastulyam vesham kritri mamastitam yathanatham rangagatam vijahasa brisham hari. Drishtva, vendo, tam, a ele, atmana, a sua própria, tulyam, igual, vesham, em roupas, kritrimam, imitação, asthitam, trajado, yatha, como, natam, um ator, ranga, no palco, gatam, que entrou, vijahasa, riu, brisham, fortemente, hari, o Senhor Krishna. De vez em quando aparece um nome próprio na nossa cultura com uma tradução legal, né? Agora é Natan e a tradução é um ator. Interessante. Então a tradução desse verso é a seguinte: o Senhor Hari gargalhou ao ver como o rei se vestira, imitando exatamente sua própria aparência, tal qual um ator no palco. Significado: Srila Prabhupada descreve assim esta cena. No conjunto, a roupa e maquiagem de Paundraka eram uma evidente imitação. Qualquer um poderia perceber que ele era tal qual um ator num palco, com roupas falsas, fazendo o papel de Vasudeva. Quando viu Paundraka imitando sua postura e roupas, o Senhor Sri Krishna não pôde conter o riso e por isso riu com grande satisfação. Srila Jiva Goswami salienta que foi devido a uma bênção do Senhor Shiva que Paundraka pôde imitar exatamente a roupa e a aparência do Senhor. Conclusão extraída do Uttarakanda do Sri Padma Purana. Interessante. Hare Krishna. Até para imitar, nós precisamos de misericórdia. E aqui, Paundraka, para conseguir imitar bem Krishna, ele teve a bênção do Senhor Shiva. Foi mencionado isso aqui no finzinho. Isso vem do Padma Purana, da seção Uttara. Uttara é a última seção. Então, a última seção do Padma Purana, um dos Puranas, em que descrevendo esse passatempo, e os Puranas em geral apresentam as histórias, e algumas são contadas com mais detalhes, outras com menos detalhes. Então, aí aqui é mencionado a bênção que o Senhor Shiva deu. Nós estamos diante de um rei que pensa que bastam os arranjos administrativos para manipular as pessoas, para controlar as pessoas, ao invés de ele se posicionar como um servo das pessoas para identificar a individualidade, a circunstância ou as circunstâncias em que tal pessoa está vivendo e então promover aquela pessoa a um patamar pelo menos um pouco mais elevado do que ela chegou até ele. Ele pensa em manipular aquela pessoa, fazer aquela pessoa se tornar um elemento do seu projeto administrativo sem uma identidade relevante. Ainda que tenha uma identidade, vai ser com uma identidade para servir, não com uma identidade relevante que deva ser respeitado na sua individualidade, como originalmente é. Esse é o mesmo erro que nós individualmente cometemos conosco, que pensamos que somos o corpo e que tudo relacionado com o corpo é nosso.
E como pensamos que somos o corpo, pensamos que nossa família são extensões, né? Membros da nossa família são extensões do nosso corpo. Pensamos que a nossa casa é uma extensão especial para conter toda essa galera dentro, e assim nós nos equivocamos. Da mesma forma, esse outro conceito de pensar que a outra pessoa é um objeto de manipulação para a gente, é o mesmo tipo de erro. Não vê a alma espiritual. Pela misericórdia do mestre espiritual, nós somos capazes de ter, teoricamente, o conhecimento de que esse indivíduo é parte integrante de Krishna, é alma espiritual, merece todas as oportunidades que Krishna está oferecendo nessa era de Kali para as almas comuns se tornarem conscientes da sua identidade, do seu papel de servo, praticamente, e então evoluir até a plataforma última da perfeição humana, que é o amor puro por Krishna. Então, a posição do rei é exatamente o contrário da posição que Paundaraka aqui adota. O rei deve ter essa visão, a visão de que são indivíduos que merecem toda a oportunidade de se desenvolver. Às vezes, ele tem que corrigir, porque o rei é uma autoridade como o pai. O pai, às vezes, tem que corrigir um filho, mas ele não pode corrigir o filho do vizinho. Ele tem o direito e o dever de corrigir seu próprio filho, mas ele não pode corrigir o filho do vizinho. Para corrigir o filho do vizinho, ele tem que estabelecer uma educação exemplar em sua casa, aproveitar o bom as nuances de bom comportamento de seus filhos e então estabelecer um projeto que possa ser exemplar para o vizinho. Mas ele não pode educar o filho do vizinho. Então o rei aqui, o rei Paundaraka aqui, ele está imitando, tentando manipular as pessoas do seu próprio reino, tentando manipular até Krishna, que está em Dwarka. E essa atitude dele vai ser severamente punida por Krishna. Agora, Krishna está gargalhando, porque é engraçado mesmo. Tem alguns devotos que sabem imitar muito bem. Um deles é o Baladeva, imita algumas pessoas muito bem. E um outro também é o Sri Krishnamurti de Belo Horizonte. E ele ficou especialista em imitar Purushatraya Swami. É muito legal ver o Krishnamurti imitando Purushatraya Swami, que é muito expressivo, né? Ele tem, quando ele fala, ele dá aula, ele tem um interesse muito grande de que as pessoas realmente compreendam aquela joia que ele está levando. Então ele é muito expressivo, assim. Então Krishnamurti imita. E uma vez ele imitou na frente de Maharaj, assim, para agradar mesmo. E Maharaj riu muito. Quando eu li o texto agora que Krishna gargalhou, eu lembrei de Maharaj achando engraçado Krishnamurti imitando ele. É isso aí. Vamos trazendo para a nossa experiência familiar ISKCON, essas experiências que são lilas de Krishna, intocáveis lilas de Krishna, perfeitas e intocáveis, sem mácula. Uma gargalhada de Krishna é uma maravilha, né? Imagine poder ouvir uma gargalhada de Krishna, ver Krishna tão assim, feliz e relaxado no ambiente dos seus companheiros eternos e dar uma gargalhada por ver alguma coisa. No Bhagavad Gita, Krishna dá um sorriso. Prahasaniha é a expressão no Bhagavad Gita, verso 8 ou 9 do capítulo 2, quando Krishna aceita Arjuna como discípulo.
Ele não diz, sim, eu aceito, agora você vai cantar o meu pranama, vai colocar a cabeça no chão toda vez que chegar perto de mim, a sua postura física é de mãos postas diante de mim, quando eu falar você tem que ouvir o que eu falo com muita atenção, e Krishna não vai dar esse tipo de instrução. Krishna dá um sorriso, meio sorriso, de canto de boca assim, sorriso de canto de boca, tipo dizendo, tá bom, vou aceitar. Agora você chegou no ponto que eu queria. E agora eu vou poder sim falar o Bhagavad Gita. Porque para Krishna havia uma emoção também em falar o Bhagavad Gita. Embora Arjuna fosse um eterno associado de Krishna, para Krishna poder falar, Arjuna ia ter que perguntar, fazer perguntas inteligentes. E Krishna não disse, olha, você vai me perguntar isso, isso, isso. Krishna não disse isso. Krishna deixou que ele falasse com suas próprias palavras e experiência. E ainda mais, com uma dificuldade, que era a influência de Yoga Maya sobre ele. Krishna lança sua Yoga Maya e diz, agora acerte. Então Arjuna ainda tinha que acertar a sua posição dentro daquele teatro para fazer a pergunta certa para Krishna dar a resposta eternamente e universalmente correta. Imagine, né? E Arjuna faz isso. Arjuna consegue fazer isso. E Krishna desafia ele às vezes, mostra para ele que ele não é tão culto quanto ele pensa, mostra para ele que ele não é tão inteligente assim, e toda hora diz para ele, porque eu te amo, como é a tradução de Hridayananda Maharaj, né? Corajosíssima, né? Porque no Bhagavad Gita tal como ele é, de Prabhupada como ele é, Krishna, a tradução está, porque você é muito querido a mim, muito querido por mim. Aí Hridayananda Maharaj já põe lá, eu te amo, porque eu te amo, eu vou fazer. É muito bacana isso, né? E então é isso. Nós estamos diante de um conhecimento que é a joia mais preciosa que podemos ter para guiar nossa vida, dando passos certos, corretos, que possam nos levar de volta ao mundo espiritual, modificando, transformando a escuridão da ignorância que habita nossa inteligência, nossa mente, nossos sentidos, e por fim se situa dentro do nosso coração, trazendo desejos ilícitos o tempo inteiro, desejos ilícitos de toda a natureza, e nós temos essa joia preciosa que pode purificar nossa existência, que é o conhecimento transcendental. O conhecimento transcendental, quando conectado com o nosso ímpeto proativo de agir, então torna perfeito o resultado. O resultado deixa de ser karma para ser nishkama karma, para ser uma atividade desmotivada. E essa atividade desmotivada, na dinâmica da ação, não vai produzir reação. Ela vai produzir samadhi, iluminação, equanimidade e desapego do mundo. Imagine que como podemos mudar a química desse mundo. Até o físico vai dizer, né, às autoridades acadêmicas, que a toda reação, a toda ação corresponde uma reação. Mas tem ação cuja reação é de natureza transcendental, não faz parte da máquina de reações desse mundo. A pessoa pode obter esta reação e transitar nesse mundo sem raízes. Simplesmente transitar nesse mundo, se locomover sem raízes, como se estivesse flutuando a cada passo. Isso é Nishkama Karma. É isso, essa é a nossa conversa de hoje.
Amanhã seguiremos com o verso número 16. Todas as glórias a Srila Prabhupada.